Hey, sexys! Bem-vindas a mais um episódio de Sexy Minds. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar o episódio de hoje, porque eu tô com uma convidada muito especial aqui comigo. É uma mente extremamente sexy e eu acompanho o trabalho dela fazem alguns anos agora, mas depois do TikTok ficou impossível de também não acompanhar ela e se apaixonar pelos dois. A gente faz um trabalho super parecido, assim, de associar o nosso estilo de vida e o que a gente cria fica super atrelado. E quando alguém faz um trabalho muito bem feito, que nem essa mente sexy por aqui, poucas palavras já dão para identificar o trabalho. Então, eu vou falar algumas palavras que eu acho que vocês vão 100% saber quem é. Então, indicação de esmalte, foi por onde eu comecei. Ursinho de pelúcia, eu acho que é um clássico também. Uma super comunidade apaixonada por ela e pelo propósito dela. E um básico extremamente estiloso. Com vocês, essa mente ultra sexy, Lu. Oi, Lol, eu tô muito feliz de estar aqui, muito, muito, muito mesmo. A gente tava até agora, né, quase falando tudo que a gente ia falar no pod, de tanta coisa que a gente tinha em comum, eu fiquei muito feliz. Não, e a gente tava falando também do como que a gente já se conhece há 10 anos, aparentemente, né, porque... Sim, não, a gente sentou pra almoçar, tudo que a gente falava, eu também, até o ponto que a gente chegou aqui, a regata era igual, a roupa era igual. Exatamente. Eu tô muito animada. Obrigada pelo convite. Sincronizadas e muito obrigada por você ter feito toda essa programação para estar aqui no Rio com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história. Então, para começar a dar um contexto e um panorama assim geral, porque como eu falei, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, mas eu vou começar a construir um panorama para a galera entender, tipo, aonde que tá os seus maiores diferenciais e aonde que estão os seus encontros com Macai e Sex Minds. Então, me fala seu nome, da onde você é, quantos anos você tem, aonde você se formou, em que você se formou e com quantos anos você começou a empreender com a Laís. Eu vou repetir porque eu sei que foram muitas perguntas. Eu falei, nossa, eu me perdi. Qual a sua idade? Minha idade, 23 anos. E quando você começou a empreender na Laís? Com 17. Oh, meu Deus! De onde você é? Mogi das Cruzes, São Paulo. Ah, e quanto tempo isso fica da capital? 1h30, 1 hora, sem trânsito. É mais natureza do que concreto? Tipo, como que é pra quem não conhece Mogi? É quase igual a São Paulo, só diria menor. Mas assim, quase igual. Legal. E você se formou em quê? Marketing. Legal. E você sempre quis empreender? Foi um sonho seu? Nunca quis. E com 17 anos você começou. Como que foi, assim, pra você botar o pé nisso? Eu nunca pensei em empreender. Eu acho que as pessoas que já começam, né, com essa sede, não sei se você também pensa desse jeito. Às vezes você vê a criança, você fala, caraca, ela tem o trijeito, ela é muito ambiciosa. Vendia limonada na rua e ticket pro ingresso. Eu até tinha essa coisa de vender pulseirinha e tal, mas eu acho que tava muito mais voltado ao sentimento de querer ficar meio independente, assim. E sempre conseguir o que eu quero, não importa como. E quando eu falo isso, não é assim, ela queria fazer um negócio gigante. Eu quero esse Vans. Eu vou dar um jeito de conseguir esse Vans, porque ele é muito legal. Na época eu queria um old school cano alto, né? Acho que todo mundo queria. E então nunca passou pela minha cabeça, eu quero empreender. Mas essas mini vontades, elas sempre aconteciam. Sempre dava um jeito de conseguir. Seja, vendia minhas roupas e fazia alguma coisa para levantar dinheiro. E vendia pulseira com miçanga e fazia desenho no tênis das meninas, no caderno das meninas, sabe? E da onde veio essa coragem de, tipo, botar as coisas para vender? Algum dos seus pais empreende? Não, ninguém da minha família empreendia. Quem te ensinou isso? Ninguém também. Eu acho que nem eu sabia. Então foi muito do feeling, errei muito com muitas coisas. E esse sentimento foi vindo. Então eu amava muito esse lado artístico. Meu primeiro post, assim, que eu tive mais orgulho na vida, não tinha nada a ver com a Laís. Foi quando eu desenhei na prancha de surf do meu primo. E aí ele deixou na parede da sala da casa dele, assim, lá da praia. E aí eu achava o máximo. Então eu queria muito uma roupa com desenho meu. Aí que eu fiz a roupa. E aí que começou essa entrada no mundo da moda, de empreender. Mas até então não era uma coisa assim, zero clara na minha cabeça. Qual foi a primeira roupa que você fez? Era uma estampa toda floral, vê se dá pra imaginar, toda floral. Tinha flores amarelas, rosas, umas folhas. E aí eram umas flores grandes, assim. E aí era uma blusa de amarração, assim. Você usava com top por baixo, uma manga mais larga. E essa foi a primeira blusa. E eu postei
Não foi a primeira peça da Laço, porque se eu fosse vender, eu descobri depois que ia ser uma peça absurdamente cara. Muito cara. Foi só uma coisa que você fez na mão, assim, e era o seu outlet criativo. Era onde você conseguiu expressar sua arte naquele momento. Sim, E aí, quando você foi construindo pra Lais, o que você foi, tipo, deixando pra trás? Foi por causa de amor? Ou foi pela demanda que você via que existia no mercado e você ia atuar? Tipo, o que falava mais alto? A sua arte ou o que você tinha aprendido na faculdade? Então, quando eu comecei, eu tava bem na transição do ensino médio. Então, com certeza, o que falava mais alto era uma coisa meio de oportunidade, assim. Porque eu queria muito usar aquela blusa pra mim. Eu não fiz pensando que eu ia vender ou que eu ia criar uma marca com isso. Tanto é que quando eu fui fazer as primeiras peças, não podia ser algo mais focado na minha arte, porque eu vi que ia ser tão caro fazer a blusa, que eu falei, eu fui indo atrás do que era viável. Então, eu acho que bateu muito forte esse sentimento de falar, caraca, tem uma demanda ali, tem uma oportunidade, acho que vamos fazer isso acontecer, né? Cara, em que escola você estudou que você já conseguia ter esse pensamento? Eu lembro que quando eu saí da escola, eu só pensava muito no... Sei lá, eu tava no processo de decidir a faculdade e eu ficava, será que eu consigo fazer isso para o resto da minha vida? E você saiu já com esse desejo de... você tinha esse pensamento do que seria uma trajetória empreendedora? Sabe o mais legal? Eu não pensei nisso também. Então, assim, eu acho que o fato de eu estar numa escola... Você falou que escola era essa. Às vezes a gente ouvindo, parece que era uma escola que incentivava muito empreendedorismo ou incentivava muito ideias muito fora do comum. E, na verdade, eu acho que o que me tranquilizou, fez eu fazer isso acontecer, é que não tinha nada a ver. Talvez se eu tivesse tido todo esse conhecimento, essa pressão, eu não ia começar a ter uma marca. Eu comecei porque eu achei legal, achei divertido. Falei, vai dar pra levantar um dinheiro, vai dar pra fazer umas roupas, vai dar pra fazer os meus desenhos, que é o que eu gosto. Eu não tinha pensado em fazer uma faculdade focando nisso. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a focar tanto nisso, que a minha ideia de fazer medicina, que era muito firme desde o começo do colegial, ela morreu. E não foi uma coisa tão bonita assim, de falar, não, eu tô me olhando no espelho e eu acho que eu tenho potencial de empreender, vou abrir mão. Não, eu não estava capaz de passar em medicina naquele momento, não estava estudando mais tanto. Não estava tirando as notas de alguém que passaria. Então, não tem esse brilho todo assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, meu olho estava brilhando muito para uma coisa que eu não tinha como provar para ninguém que ia dar certo. Não é que assim eu já estava vendendo, eu estava fazendo as roupas. Eu estava postando no Insta. Não lucrava nada. Mas aí eu falei, vou fazer ADM. Mas eu não passei. Aí eu passei em marketing na Universidade de São Paulo. Eu falei, vou tentar. E aí eu fui. Quando eu entrei, comecei, que aí que eu comecei a ter um olhar estratégico para lá, junto com a faculdade. Até então, foi 100% uma coisa meio, nem sei o que tá me esperando, isso é legal, vamos fazer. Foi seguindo sua intuição e entendendo, tipo, o que... E eu acho que é maravilhoso quando tem esse aspecto da diversão, porque você vai conseguindo construir para um lugar que sempre faz muito sentido. E eu acho que até a gente conseguir dar o nome disso, que eu acredito muito que seja a intuição. E a intuição, para mim, é o elo mais próximo que a gente tem com a nossa verdade. E eu acabei de escutar isso, mas que falam a importância de quando vem alguma ideia ou algum feeling hoje. Porque a gente está com tantas referências, é tão difícil a gente ter um pensamento autêntico que quando vem esse lapso de intuição, esse lapso de verdade, você anota aquela ideia, porque aquilo é o mais próximo que você vai ter de uma ideia de fato autêntica. Então, eu acho que no início da Macai também teve um pouco da inocência de a gente não saber o que seria uma trajetória empreendedora. Essa inocência dá uma certa magia, assim, lógico que informação é bom, mas no começo nem ter toda essa informação dá uma magia muito louca, né? Mistura intuição com uma coisa meio de sonho, assim, meio fantasia. E eu acho que isso deixa muito legal. Eu acho que vira o que a paixão que a gente sente pelo negócio transbordar e conectar com tantas pessoas que conectam com a gente. E aí a gente vai entrando no meio da trajetória de empreendedorismo. A magia não que vai se perdendo, mas eu acho que a gente passa por tantos desafios e tantos... mais desafios até chegar a esses aprendizados de, tipo, realmente os limites que a gente vai encontrando, porque no início eu não sei como é que foi pra você, mas a gente desenhava os nossos biquínis em palitinho, dava pra uma confecção que foi a nossa fada madrinha e começou a ensinar muita coisa também pra gente, e a gente conseguiu ir tendo muitos aprendizados
até Você chegar também onde a não gente sente tem que hoje. os aprendizados dava até uma sensação muito gostosa assim a cada passo? Porque eu também. A grade, né? Vai pedir quantos PPs, PM, gera no papel. Aí eu fazia um risco assim, ó, na folha de caderno. Então, assim, eu quero 2 PPs. Aí tava escrito ali. E aí eu desenhava igual vocês, com palitinhos, né? Pra mostrar a blusa que a gente tava pedindo dessa grade. E a gente também teve uma fada madrinha, que é a Norma, e ela me ensinou tudo, assim, né, no começo. E eu acho que as pessoas acompanham a nossa trajetória alguns anos depois, principalmente desse início. Eu acho que esse início, assim, ninguém fala tanto o quanto não glamuroso de fato é, ou não preparado, não estruturado. E eu acho que veio muito dessa coragem e dessa diversão e dessa vontade de fazer, tipo, criar a arte ou esse desejo que a gente tinha de coisas que ainda não existiam e que a gente queria que existissem. E a partir dessa paixão foi tomando forma e criando a nossa trajetória empreendedora. Mas então me fala um pouquinho mais sobre, tipo, detalhes técnicos e de produção. É você quem cria? Como é que é um pouco desse... Porque você falou que você fez marketing, né? A parte mais legal que a gente tava falando é que às vezes a gente acha que a gente tem que ser muito bom em tudo. E aí eu contei aqui, né, que eu fiz marketing. Como que eu ia, às vezes, falar e tomar essa posição de, não, eu que toco a produção, eu que faço as produções. Então a Laz, ela criou um esquema desde o começo que a gente tem a nossa produção toda terceirizada. E não só a produção, alguns processos que tradicionalmente em outras marcas isso é totalmente interno. Tem coisa que a gente não abre mão, então nossa expedição ela é totalmente interna. Mas tem coisa que eu ainda acho que eu tenho que aprender muito. Então nosso processo de estilo, de ficha técnica, de tendência, ele é terceirizado, sabe? Que a gente estava conversando, a gente ficou chocada, né? Pra quem não sabe, terceirizado é quando você tem a sua equipe, mas você contrata de fora esses serviços para que pessoas... Então, o que a Lu tá falando é de, tipo, você contrata uma estilista para desenhar a sua coleção. Sim, assim, eu trago todas as referências, todas as ideias. Então, cada modelo eu sei exatamente como eu quero que seja. Se eu sei desenhar tecnicamente, se eu sei botar numa ficha quantos centímetros de comprimento, quanto vai ser o busto, como vai ser o acabamento, a alça, é de elástico, vai ter regulador ou não vai ter, a gente tem pessoas para fazerem isso. Eu acredito muito nisso, assim, não tem como eu entender tudo, mas a gente tem pessoas ótimas para fazer tudo isso. Cara, maravilhoso. E é uma forma de você aprender muito nesse processo também. E uma coisa que eu acho que a gente compartilha muito a dor é, por mais que as pessoas achem que a nossa empresa é gigantesca, e por mais que você ache que a minha empresa é gigantesca, eu também não tenho essa mesma percepção, a dor do crescimento, assim, ou a empresa passar de uma empresa pequena para uma empresa média, uma empresa grande, você vai encontrando limitações. Por exemplo, uma das limitações que eu tenho é que eu não posso pagar salários altíssimos para contratar pessoas ultra qualificadas do mercado. Que é a dor que eu te falei que eu tenho também, né? Então, assim, eu acho que a gente começa com essa magia muito legal. E aí, quando vem essas dores, eu sinto que meu maior desafio é continuar com essa magia, mesmo entendendo essas dores, que às vezes você vê que é um quebra-cabeça. Então, assim, ou você quer colocar alguém qualificado. Aí você arruma isso, você vai desregular em outra parte, que é talvez mexer no seu fluxo de caixa. Ou se comprometer com uma meta muito louca, né? Então, acho que esses desafios, eles fazem... Eu acho que o maior desafio é a gente manter a magia, mesmo com todos esses desafios que aparecem, porque viram problemas muito sérios, né? E é difícil, às vezes, a gente também tirar o peso disso. Então, assim, é muito sério, mas vamos tentar ficar de boa. Tipo, a gente no almoço hoje. Mas, ao mesmo tempo, nossa, mas é muito sério. E aí a gente abre um e-mail e fala, caraca, resolvi um BO aqui, recebi um BO aqui, né? Então, acho que é muito desse sentimento, assim. 100%. E uma coisa que eu tento conscientizar muito as pessoas que trabalham comigo é que no final do dia é só um biquíni. É só ninguém vai morrer. Entendeu? Se a gente não conseguir resolver isso hoje, e isso consegue, às vezes, trazer uma calma e uma tranquilidade para uma ansiedade que a gente tem de oferecer um bom serviço, de oferecer um bom produto, de cumprir com a palavra que a gente prometeu para nossa comunidade, pessoas que estão depositando aquela confiança, aquele investimento na gente, porque eu também entendo que né, só nós, empreendedoras jovens, estamos nesse processo de aprendizado. Todo mundo está num processo de aprendizado. E a gente está passando numa transição de mercado até hoje existem marcas com perfis muito diferentes e que oferecem produtos parecidos, mas que vão conectar com públicos diferentes, porque a gente está comunicando diretamente com a necessidade deles. E
existe esse espaço para todo mundo no mercado, mas isso também quer dizer que existem muitas coisas novas que estão acontecendo para dar a possibilidade de toda essa expansão, de todas essas possibilidades mesmo de novos canais, novas plataformas, novos nichos. Isso não existia, era muito mais aglomerado em, tipo assim, sei lá, 15 marcas que Até dominavam o mercado. calendário, né? Tudo muito tradicional. O estilo das roupas, o mix de produto que tinha que ter, né? Assim, como assim não vai ter esse tipo de peça? Tudo. Como assim uma marca com milhões de seguidores posta meme? Como assim existe fundadoras que são muito próximas da comunidade e são 100% transparentes Sim. em relação a tudo que acontece? Como assim existem líderes que são divertidas e realmente tentam trazer essa magia? E eu acho que é isso que você está falando, de uma das maiores dificuldades que eu tenho até como empreendedora é não ficar consumida pelos problemas e por esses grandes desafios profissionais, mas eu acho que também pessoais. Você tem 23 anos. Sim, tenho 23. Você está se descobrindo como profissional ao mesmo tempo que você está se descobrindo como pessoa. Eu até falei disso na terapia recentemente. Eu sou muito fã de terapia. Assim, tudo que eu vejo, alguém me conta, eu penso, se você fizesse terapia, eu tenho esse vício. Sei que é até um pouco chato. Mas a minha grande questão era assim, qual é meu hobby? E aí, para as pessoas assim, como assim, qual é o seu hobby? Você não gosta de fazer isso? Eu não sei, eu saí da escola, eu já tinha Las. Eu entrei na faculdade, eu já tinha Las. Então, minha rotina não tinha... Não é que não tinha espaço, talvez tivesse, mas eu não quis colocar ou não pensei naquele momento. Eu foquei totalmente no meu crescimento com a Las. E, às vezes, eu esquecia de saber o que eu gostava. Então, tinha questões que eu levava, até profissionais mesmo, assim, que ela, né, levantava, outras pessoas me aconselhavam assim, Lu, é muito mais simples do que parece. É só você pensar o que você quer. E, às vezes, eu não sabia o que eu quero, porque eu não sabia como identificar o que eu quero, porque tudo vinha numa linha de se tem que fazer, você tem que fazer. Né? Se você tem que entregar, você tem que entregar. Se você tem que dar conta, você tem que dar conta. E às vezes eu falava, e agora? Eu quero mesmo, eu gosto mesmo, eu não sei, mas faz. Então, isso foi me abrindo os olhos bastante, principalmente agora que eu me formei. Aí eu tenho um tempinho a mais para fazer as coisas. A marca crescendo tem esses desafios, mas também a gente começa a delegar muita coisa. Então, eu comecei, às vezes, a olhar e falar, tá, resolvi um desafio gigante, sei lá, uma reunião gigante. Mas agora eu cheguei em casa, eu quero mesmo fazer um bolo de banana. Eu ia te perguntar quais são os seus hobbies, então. O que você se descobriu quando você se permitiu não ser só a Lu da Lais? Porque eu entendo, quando você começa uma coisa com 17 anos, e principalmente uma coisa que você acaba amando, tipo, era, querendo ou não, você transformou a sua paixão, a sua arte, o seu hobby em um trabalho. Sim. E eu acho que isso é uma grande sorte. Até porque existe esse termo chamado Ikigai. Você conhece? Sim. Óbvio. Mas o Ikigai foi eu acho que é uma coisa que as pessoas constroem para que no final da vida, assim, ou quando eles estão com mais esse tempo livre, eles consigam unir o que é alguma coisa que faz eles felizes, alguma coisa que é o propósito da vida deles, alguma coisa que ele é bom e alguma coisa que dá dinheiro. E a gente deu essa sorte com, tipo, 18 anos. Isso é verdade. Eu amei. Então, eu considero a gente abençoada em poder quase que desconstruir uma coisa que tantas pessoas levam para um lugar pesado ou que realmente tem que fazer para um lugar que eu amo fazer, eu quero construir isso. Mas então, tirando do trabalho, qual é o seu hobby? Então, eu ainda tô na fase de descobrir, você acredita? Mas assim, coisas que eu amo muito. Não sei se você também tem isso. Eu sinto que o meu descanso é totalmente ativo. Então, assim, eu descanso minha cabeça se eu estiver fazendo outras coisas que eu gosto. Não necessariamente, às vezes, é um descansar, que é o tradicional, né? Ficar deitada e tal. Eu amo também, mas eu me sinto descansada mesmo, podendo fazer outras coisas muito diferentes. Então, o esporte é uma coisa que eu amo muito. Tô começando a correr agora. Aí, fiz a minha primeira prova recentemente. Parabéns! De 10 quilômetros, fiquei Legal. feliz. Eu amo o esporte. Eu amo assistir coisas que não tem nada a ver com o que eu preciso trabalhar. Então, assim, eu chego em casa, eu quero assistir, sei lá, Mukiranas. Eu assisto Quilos Mortais. Eu assisto umas coisas nada a ver. E aí, o meu namorado até brinca, isso aí você não posta no Last Club, né? Eu falo, eu nem sei como que eu posso motivar elas com algo legal nisso, mas talvez seja legal. Mas nessa hora eu nem lembro de postar, porque eu tô realmente relaxando ali. E eu amo muito gastronomia. Então, eu amo sair pra comer. É uma das coisas que eu mais amo no mundo. Eu sou taurina.
Eu amo sair pra comer. Então, por exemplo, hoje que você me chamou pra almoçar, eu amei, eu amo comer sushi, eu vou pra vários restaurantes, toda semana eu quero conhecer algum lugar diferente, é uma coisa que me preenche muito, sabe? Assim, eu tenho vontade de conhecer algum lugar novo, eu fico muito, muito, muito animada. E eu tô numa fase que eu sinto que eu tô com muita vontade de conhecer coisas novas. Então, a gente tava até falando sobre viagens, né? Que é uma coisa que abre muito a nossa cabeça, isso de testar fazer algumas coisas sozinhas. Então, eu vou fazer minha primeira viagem sozinha. Acho que é mais nesse sentido. Eu fiquei sabendo que a gente vai até se encontrar na Sim. sua viagem. Eu fiquei super animada para participar do seu momento sozinha, porque eu também acho que um dos meus grandes hobbies é viajar sozinha e desenvolver um relacionamento mais profundo comigo. E eu não sei o que você acha em relação a isso, mas eu vejo muita inspiração de você compartilhar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas acreditam que criatividade, inspiração, intuição vem de lugares mais tradicionais. Tipo, você vê um vídeo inspirador dentro da sua área, ou você lê um livro, ou você acompanhar aquela pessoa que está falando sobre isso. Mas eu acho que autenticidade e criatividade vem de fato de você conectar com coisas que são verdadeiramente conectadas à sua verdade. Então, você com certeza vai ver reflexos das suas séries ou do seu amor por culinária ou das experiências que você tiver nos insights da sua viagem traduzidos em outlets criativos para todas as construções que você for fazer. Sim, e eu sinto muito isso de pessoas. Não sei se você também. Às vezes você vê uma pessoa, ela tem um costume, uma tradição, um pensamento específico, e aí eu penso, caraca, isso me inspirou muito em fazer tal ideia. E antes eu me cobrava muito também nessa coisa de acompanhar pessoas criativas que têm projetos, têm ideias, empreendem, fazendo e publicando sobre coisas que levam, né, para esse sentido, e a gente esquece que essas pessoas também precisam de um tempo que às vezes não tem nada a ver com isso, para elas estarem se abastecendo disso para passar pra gente. Assim como talvez a gente não posta as coisas que mais descansam a gente de fato, porque a gente está descansando, entendeu? Absolutamente. E posso falar uma outra coisa que é um pensamento muito constante meu hoje em dia? Eu sinto que hoje, por um comportamento muito normal de toda a nossa geração ser, tipo, o meu momento de descanso é o meu momento de TikTok, é o meu momento do Instagram, a gente está associando esses lugares que são com o objetivo de a gente se inspirar e da gente entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta em conteúdos criados para viralizar. Exatamente. São cada vez mais conteúdos rasos, com um algoritmo rápido, voltado para alcançar você ali naquele momento e não te dar uma profundidade de você realmente absorver ou se conectar com nenhuma informação relevante que vai ajudar você a construir mais sobre você. As pessoas começaram a pensar também muito, porque eu já me vi questionando muito isso. Como eu tenho o Las Club, que, para quem não sabe, é um perfil fechado, como se fosse um daily, mas mais bastidores da marca. Tem uma vez que eu tive uma conversa com a minha prima, ela falou assim, cuidado, tá? Porque assim, você tá fazendo do maior entretenimento desse perfil ser a sua hora de descanso, que é a hora que você sai do escritório. Então, será que você não tá se cobrando para essa hora que você sai do escritório ela ser altamente uma coisa que possa engajar, uma coisa que pode ser interessante a ser compartilhada, sendo que às vezes, talvez você quer descansar fazendo algo que realmente não vai ser esteticamente legal, atrativo, inspirador para ninguém. E tudo bem, assim, sabe? Então, uma vez ela me falou isso, eu fiquei muito pensativa. E aí, desde então, o meu ritual que funciona pra mim é eu posto lá de segunda a sexta, porque faz sentido pra mim, e o que faz sentido pra mim. E de final de semana, assim como eu não posto em outros perfis, eu não posto nada por lá. E não porque é uma regra, mas é porque eu acabo não lembrando mesmo, e eu me deixo tranquila em relação a não lembrar disso, entendeu? Maneiro, amei. E durante essa semana você gosta de postar? Sim. Entendi. Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando em relação à energia que você bota nas coisas que você faz. Nós, como fundadoras, nós, como cara da marca e nós, como líderes de comunidade, a importância que é você manter um relacionamento com a sua comunidade. Eu queria muito saber a sua visão de comunidade, porque a minha linha é a do Tribos, do Seth Godin, onde ele fala que é um líder carismático, com uma ideia inovadora e uma plataforma para retroalimentar essa comunidade e essas pessoas poderem se conhecer e criar novas conexões a partir desse ecossistema. Então, é muito importante
se o nosso objetivo é fomentar uma comunidade, a gente está, de fato, ativa ali, recente, criando pautas de conversa, agregando valor, agregando informação, trazendo as pessoas para dentro do nosso estilo de vida. Só que isso tem que vir de uma forma autêntica e orgânica do líder, porque senão eu também vejo que a longevidade disso fica um pouco comprometida e você vai começando a associar isso a uma coisa que você não gosta e as pessoas vão passando a perceber. Então, se às vezes a gente consegue fazer isso com uma energia positiva, a gente vai também conseguindo transformar o que é uma obrigação numa coisa que é, tipo, um momento de eu me conectar com pessoas que têm ideias parecidas com as minhas, um momento de me aprofundar, atrair novos relacionamentos para pessoas que estão alinhadas com a minha visão. Então, como que você se sente em relação ao seu relacionamento com a sua comunidade? É trabalho ou é, tipo, uma coisa que você também tem prazer e cria relacionamentos? Eu vejo um mix muito forte entre trabalho e propósito. Eu também penso isso sobre comunidade que você falou. E o que me ajuda no dia a dia é quando eu penso assim, tá, mas o que é comunidade? E bate aquele medo, né? E se dá uma caída? E se a galera desengajar? Como que vai ser? Eu sempre tento voltar ao conceito básico, eu falo. Então, quando eu volto muito, muito, muito assim, sei lá, você pega o dicionário, comunidade é um grupo em que as pessoas elas gostam de algo em comum. E aí eu tento sempre ficar tranquila pensando que esse algo em comum é o que eu falo, não o que eu sou. Então não é que a comunidade da Las gosta da Luana e ponto. Eu entendo que elas acham legal que eu consiga ter um lifestyle usando roupas básicas, em que eu mostro minha vida de empreendedora, de acompanhar alguma inspiração e de, enfim, roupas que são atemporais, roupas confortáveis, roupas básicas de qualidade. Então isso me tranquiliza muito, às vezes num ponto até de, nossa, preciso aparecer todos os dias, porque eu preciso reforçar minha comunidade. Mas às vezes eu pintando meu cabelo, nesse momento não vai reforçar a comunidade da Las, que é o meu trabalho. Então se eu quiser mostrar meu cabelo, talvez eu esteja entrando num campo de hobby, tá tudo bem se eu quiser. Mas não precisa ser uma obrigação, tipo, de eu levantar sábado de manhã e falar, vai postar assim, é caso eu queira e caso faça sentido pra mim. Então, eu gosto de fazer esse mix entre trabalho e propósito. E aí, o que eu tentei fazer na Las é cada vez mais colocar outros rostos, não que representem a marca como identidade, mas que falam bem da marca. Para que caso um dia eu não queira aparecer, tem outras meninas naquela semana vestindo, mostrando como fica no corpo, como que elas se sentem usando, sabe? E eu tenho certeza que elas falam bem da marca porque elas se conectam com você. Então, faz muito sentido esse mix, e não só esse mix, mas esse limite que você conseguiu criar para sua vida, para o seu comportamento, porque tem uma hora que fica muito misturado, né? Quem Sim. é Lu, quem é Lais, que é dia de semana, que é final de semana, e a gente perde um pouco a mão, ou pela nossa ambição, ou pela nossa paixão, ou pela falta de conhecimento que a gente tem de organizar melhor as coisas, e as coisas acabam indo pro final de semana. Mas então você tem essa organização de, tipo, gravação de conteúdo e a forma que você organiza tanto Lais quanto Lu, TikTok, tudo, Sim. Dia de semana. Dia de semana. Ai, a não ser que eu vá colocar alguma coisa no final de semana que faça muito sentido. Mas, no geral, eu tenho até um Trello. Então, tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem os conteúdos lá. Eu brinco que é o ecossistema lá, né? Tem os conteúdos lá, os conteúdos no meu TikTok, os conteúdos no TikTok da marca. Os conteúdos até no Las Club. Eu gosto de colocar uma certa organização, porque por mais que seja orgânico, a gente que às vezes tem a rotina ali de trabalho, eu falar, quando eu parar para ficar tranquila eu vou postar, talvez eu nunca poste nada. Absolutamente. Lá. Então, eu quero que isso seja mostrado, fica mais fácil na minha programação. Eu quero compartilhar isso porque eu acho que faz sentido, porque bate com o meu propósito. Por mais de coração que seja, se isso não tiver anotado e tiver como uma coisa, quando você tiver de boa, você posta, talvez a sua comunidade nunca vai chegar a ver. Então, eu gosto até de as coisas que têm um propósito a ser compartilhado, anotar. Então, tá ali na minha programação, depois eu até te mostro, que é uma coisa que eu acho que é muito legal. E você que faz o cronograma de todas as mídias sociais da Lais, então? Me fala as suas atividades, vai. Qual é a sua área e o seu cargo e as suas atividades? Sim. A gente estava até falando disso. A Las é uma equipe muito enxuta. A gente tem menos de 10 pessoas no total. Eu apareço mais, mas a marca é muito familiar. Então, a gente tem a divisão em 3, né? Eu, minha mãe e meu pai. Eu toco toda essa parte criativa, produção das peças, desenvolvimento das peças e a parte de marketing, comunicação. Quando eu falo eu toco, eu encabeço ali, a gente tem pessoas que ajudam, né, em tudo isso. A gente tem a minha mãe que
toca a parte da RH, a parte operacional, meu pai toca toda essa parte financeira e tecnologia, a gente brinca, ele é engenheiro. Então, precisa de um sistema na marca, ele vai lá e faz, ele vai lá e implementa, ele vai lá e a gente arruma. falando aqui que não tinha bagagem de especialidade dentro de casa, você só tem 2 ultrapotências, que máximo. Então, e como é que é o relacionamento de tipo família com negócios pra você, funciona? Olha, é muito engraçado, porque eu tava até falando isso um dia. A gente tá na LAS, eles entendem que eu idealizo o projeto. Então, às vezes, perguntar sobre a decoração, de como vai ser, sobre a contratação de uma pessoa, eles perguntam pra mim porque eles entendem que na minha cabeça que tá desenhado o que é a LAS, qual é a essência da LAS. Mas, se eu chego em casa, eu tenho que perguntar se eu posso sair. Entendeu? Eu tenho que avisar, cara, que eu cheguei do bar 2 da manhã, que eu vou dormir no meu namorado. Então, a gente faz essa divisão. E eu acho que muito bem, assim, como se tivesse uma parede, eu acho que é difícil. Mas também é o melhor jeito das coisas não se misturarem, sabe? Eu acho que eu acharia esquisito se eu chegasse em casa e meu pai me perguntasse alguma coisa igual ele pergunta pra mim na LAS. E eu também acharia esquisito, enfim. Eu achei muito especial ter essa clareza de momento família e momento trabalho. Eu acho que é absolutamente só assim que as coisas conseguem acontecer. Eu acho muito legal dos seus pais terem esse respeito por você e pelo seu trabalho e pela construção que você tem. Você sendo uma mulher tão nova, mas ao mesmo tempo tendo toda essa potência dentro de você a ponto de você mostrar essa disciplina e o espaço que você conquistou dentro da LAS e do empreendedorismo em geral da cena. Você começou há pouquíssimo tempo atrás e eu sinto que a gente compartilha muito comunidades e público e experiência e trocas. E isso você fez numa idade muito, muito pequena, mas ao mesmo tempo você ter essa base de apoio. Faz muita diferença. Cara, que especial. Eu não tinha noção. E muito legal dos seus pais também ajudarem você a construir, não só com esse apoio emocional, mas também trazendo bagagem de mercado para dentro de casa. Eles falam que eu sonho muito alto. E eles me ajudam um pouco a puxar o pé no chão, não no sentido ruim, mas de tomar um pouco de cuidado para que eu não me frustre tanto, entendeu? E eu acho que isso me ajuda muito. Nossa, ter pessoas dentro de casa que prezam por você, mas ao mesmo tempo te dão todo o espaço que você precisa pra voar, sem falar como que seria se você caísse ou como que você tem que fazer pra voar. Amei. E onde que você sente que é a área que você mais ama, tipo, trabalhar na LAS? Isso é muito engraçado. Eu comecei, por conta da faculdade, apaixonada pela parte de comunicação, pela estratégia. Como que a gente ia ter uma rede social engajada, como que a gente ia fazer as campanhas legais. Então, assim, a gente nem tinha budget, eu dava um jeito desse budget de existir. Eu pensava, uma hora isso vai voltar para fazer uma campanha, assim, com um nome muito inspirador, de um jeito muito inspirador, um vídeo muito viral, uma campanha que batesse 1 milhão de visualizações, um drop, um seeding. Eu ainda continuo apaixonada por essa parte, mas esse ano eu comecei a me ver muito apaixonada pelo produto. Então, eu sinto que tudo que é novo vira um desafio muito gostoso. Na faculdade era novo. Cada ano era uma coisa nova de se aprender. Eram as métricas, eram as estatísticas. O meu marketing, ele vem muito de números, sabe, Ló? Ele vem muito de resultados. Eu sou muito assim. Legal. Então, ao mesmo tempo que tem essa parte linda, eu sou muito assim, tá, mas isso vai vender, isso vai bater a meta e tal. Eu gosto muito disso, eu sempre gostei e vou continuar amando. Mas esse ano que eu consegui mergulhar um pouco mais em produto, então saí da faculdade de marketing, tô vidrada em aprender o que essa consultoria tem para me mostrar de produto, de moda, de ficha técnica, de referência, de detalhes. Então, assim, a jaqueta que eu tô usando hoje, eu queria muito que a etiqueta dela tivesse um ursinho aqui dentro. Depois te mostro. Essa parte tá me encantando muito esse ano. Amei. Então, acho que é essa parte que eu tô mais apaixonada. Amei. Eu tô num processo muito parecido também. Eu acho que não existe marketing pior do que o seu marketing ser melhor do que o seu produto. E eu venho voltando um pouco. Tipo, eu acho que as estratégias de comunicação da Macai estão super legais agora. E eu já consegui formar uma equipe que
tem a mesma visão do que eu e consegue construir de uma forma mais independente. E eu sinto que hoje eu tô olhando um pouco mais para o produto pra gente entender nesse processo de expansão física o que são esses novos públicos, o que é essa nova demanda, escutar muito feedback ao vivo de cliente. Eu acho que uma das minhas atividades favoritas é ficar no provador. Nossa, e eu fico lá paradinha, só escutando o que as pessoas estão falando. Eu choraria olhando, falando, meu Deus. Eu amo. As pessoas saem do provador e eu falo, tipo, nossa, gratidão por esse feedback. Eu não tinha percebido isso. Tipo, era tudo que eu precisava, sabe? Porque eu acho que no digital você vai ter um pouco isso. Eu acho que as pessoas que não gostam, elas simplesmente nunca mais compram e não. Elas não falam nada, elas só não compram e vai embora. Muito, muito. A gente vive e mexe falar com as meninas do saque, porque às vezes elas pensam que as piores clientes são essas que mandam textão e que reclamam. E eu falo assim, gente, que bom que ela tá mandando textão. Porque assim, quem realmente não quer mais saber da gente, ela não vai nem comentar, ela não vai mandar nada, ela só vai vazar e talvez falar pras amigas, foi muito chato comprar lá. Exato. A pessoa que ela tá mandando textão, ela tá perdendo um tempo lá, ganhando um tempo, investindo né? Um tempo, gratidão, queria te dar um abraço. Quer que isso melhore e poder comprar mais. Então, assim, isso a gente pensa muito igual lá dentro, todas as meninas. Então, isso é muito tranquilo. O que vem antes pra você? Estratégia de marketing ou produto? Tipo, o que você pensa antes? Na ideia da campanha e você cria um produto pra campanha? Ou existe um produto e aí você cria uma campanha pra cima desse produto? Sabia que até ano passado era campanha? Então, por exemplo, em junho vai ter Dia dos Namorados. Aí a gente foi e fez um moletom com a estética do Dia dos Namorados. Ele tinha uma etiqueta que falava sobre o Dia dos Namorados. E eu acho que vai muito da fase que eu tô. Então, como esse ano eu tô muito apaixonada no produto, a minha campanha de Dia dos Namorados, talvez, na visão das pessoas, foi até mais fraca do que a do ano passado. Mas é que eu tava mergulhada no produto, então eu queria fazer ele independente se batesse com a data de 12 de junho. E aí, no final, a gente fez um shooting com essa estética, mas os produtos não necessariamente foram produzidos para essa estética. E mesmo assim, a gente teve resultados muito bons. Eu acho que o consumidor sente onde está a nossa paixão no momento. Se ela estiver bem exposta ao mundo, né, faz sentido ali. 100%. E me fala, então, uma estratégia de marketing que, tipo, te marcou, você guardou essa e falou, tipo, essa eu jantei. Nossa, pra mim, eu acho que foi a caixa de aniversário que a gente mandou esse ano. Se você não falasse essa, eu ia falar ela. Porque o que acontece? Todos os anos a gente fez. Esse foi o terceiro ano que a gente mandou caixa. E aí, a gente tava com uma lógica de que cada ano a caixa tinha que ser mais surpreendente. Mas a gente achou que surpreender era tudo ser mais. Então, assim, a caixa tinha que ser maior. Mais quantidade de produtos, mais complementos caros, mais coisas impactantes. E aí, eu inclusive vi um vídeo seu, tá? Em que você virou e falou assim, às vezes as pessoas estão um pouco cansadas também de ver esse excesso no ato de presentear, né? E esquecer da essência. E até às vezes da própria comunidade, isso da gente presentear quem já tem, né? Eu tava vendo seu TikTok, eu cheguei na Laz e falei, gente, deixa eu falar uma coisa. E aí a gente, enfim, pensou em várias coisas e juntamos com outros insights. Aí eu falei, eu não quero que essa caixa seja maior do que a do ano passado. Eu não quero que ela seja melhor. Eu quero que ela seja mais especial na visão de quem recebe. Maneiro. A nossa caixa desse ano, ela é metade do tamanho da do ano passado. A do ano passado tinha um laço rosa, um laço em cada item da caixa. Esse ano, não. Tinha uma etiqueta com o nome da influenciadora e das clientes, porque algumas receberam. Legal. A gente achou que tinha que ter essa integração. E a gente pensou, o item principal da Laz esse ano da caixa tem que ser nossa roupa. Então, a gente pegou as nossas roupas mais icônicas, que era a calça animal print, e a gente colocou o nome de cada uma das meninas bordado, né? A laser, quer dizer, na calça, na etiqueta da calça. Então, ela vestia a calça e ali no nome, na etiqueta aqui de trás, tinha o nome delas. E isso impactou muito, fez todas mostrarem da mesma forma. Então, isso foi muito especial. Eu fiquei muito honrada de participar da sua estratégia de marketing, da construção da estratégia. E eu concordo absolutamente com você. O nível de impacto e a emoção e a conexão emocional que ela vai sentir ao nível de personalização, ao nível de intenção que você botou nesse presente para comemorar mais um ano de vida da Lais e todas as pessoas que fizeram parte dessa história, é absolutamente maior do que o impacto de mais lixo para o mundo, mais uma coisa que vai chamar atenção visual, mas é uma atenção que não tem intenção fora de ter aquele impacto literalmente visual. E
provavelmente é uma coisa que elas guardaram no coração de uma forma muito mais especial. Eu acho que o mais legal é que a gente estava falando isso, né? Das pessoas verem de fora de um jeito diferente. A nossa primeira caixa, o item mais chamativo era uma Polaroid, da cor do tricô. Legal. E eu me orgulho muito dessa campanha. Mas eu acho que às vezes a gente também não tem noção do que rola por trás. E o meu sentimento maior nessa campanha é que eu tinha certeza que a Laz não era grande o suficiente para o meu item mais chamativo da caixa ser a minha roupa. E nenhuma roupa da caixa tinha o meu logo, sabe? Porque eu pensava, não, eu botar o logo, talvez a blogueira não vai querer usar e tirar foto no espelho. A gente se sabota, né, nessa. Super. E aí, na segunda caixa, o nosso maior item chamativo foi um tricô com logo. E foi uma performance muito melhor do que a do ano anterior. E esse ano não tinha item para complementar, era roupa, era a nossa roupa. E foi uma performance melhor. Então, acho que, assim, é uma ação muito legal para quem vê de fora. E para mim, uma construção de confiança que foi surgindo também. Eu acho que é exatamente isso. Foi a construção que você foi tendo da conexão com essas pessoas que, ano após ano, queriam cada vez mais usar o símbolo da Laz para representar como elas estavam alinhadas com o que você acreditava e o que a Laz representava na vida delas. Como que a marca foi também construindo um posicionamento legal e representando esse espaço dentro do universo da moda. E como elas se conectam com você, que vem criando tudo isso ao longo desses anos. E se você pudesse sonhar, assim, onde que a Laz vai estar daqui a 5 anos? A gente estava falando muito hoje no almoço. Eu acho que essa magia que eu tinha no começo da Laz, crescer, um dia ter visibilidade, as pessoas conhecerem. Eu tô muito com essa magia em questão de experiência física. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente conhece a nossa comunidade digital. Igual você falou, a gente ouve o que elas comentam. Talvez não todas comentam, ou coisas não boas, talvez não comentam. E eu tô sentindo uma sede muito grande de trazer um pouco essa magia que tá muito clara na minha cabeça em forma de formato físico, seja um evento, seja um ponto, sabe? Eu tô com essa vontade muito grande. Eu consigo absolutamente ver o ponto físico de vocês e a sua comunidade presente lá e você tendo trocas deliciosas e super confortáveis e, enfim, você criar o seu universo, todo o universo que você construiu brilhantemente no digital, migrando para o físico. Se eu puder falar alguma coisa, eu sou obcecada pelo físico. Eu acho que não só de ser uma expansão assim, de furar a bolha do que a gente construiu, aquela comunidade que existe no digital, mas também de você ver fisicamente, ter essa troca física com pessoas que querem estar perto, querem construir com você. Eu acho que vai muito da fase também. Então, eu falei, tô muito obcecada por produto. Eu quero que elas vejam esse produto ao vivo. Então, né, tô vestindo a jaqueta, eu queria que elas passassem a mão nessa jaqueta, sabe? Essa era 100% o meu insight também. Eu entrava dentro do estoque da Macai e eu falava, tipo, cara, isso daqui, esse universo é perfeito. Eu quero que todo mundo tenha essa mesma sensação. Mas para finalizar, antes de te agradecer por você ter topado esse podcast, essa troca maravilhosa com você, eu queria fazer 5 perguntas muito rapidinhas, quick 5, assim, pode responder da forma mais breve que você conseguir. Então, um livro que você ama? A Coragem de Não Agradar. Eu também. O melhor conselho que você já recebeu? Da minha mãe, ela sempre fala assim, toma um banho pra qualquer situação. Então, assim, eu tô muito chateada com alguma coisa, ela fala, toma um banho. E eu acho que, na verdade, a sensação disso é de meditar, você esquecer aquilo por 5 minutos, né? E você sair um pouco da sua cabeça. Então, assim, você tem que trocar de roupa, ligar o chuveiro, tomar um banho, realmente ajuda com todos os problemas possíveis. Amei esse conselho, eu vou levar pra vida. O pior conselho que você já recebeu? Trabalhe com o que você ama e você nunca não vai trabalhar um dia da sua vida. Esse foi meu quote da faculdade. Conselho do mundo. Mas sim, ele não é um bom conselho. Você com certeza vai trabalhar e você provavelmente vai trabalhar 5 vezes mais. Mas sim, fato. Um sonho que você ainda não realizou? Ser mãe. Eu sou muito obcecada por criança. Amei. Você acha que você vai ser mãe jovem? Acho que sim. Legal. E um conselho para quem está começando a empreender hoje? Eu falaria para tomar muito cuidado com as inspirações. A gente está bombardeado de informação o tempo todo. E às vezes a gente tem inspirações muito próximas. Às vezes você vislumbra uma pessoa que você acompanha na internet, você acha ela o máximo, você consome tudo que ela mostra e tudo bem. Mas às vezes você desmerece uma tia sua que
mora super perto de você e tá com um negócio de pé há anos, e assim, como que a pessoa mantém esse posicionamento, né? E que às vezes a gente não chama de posicionamento, de branding, porque é alguém que tá tão próximo, mas às vezes esses nomes, essa importância que a gente tá para quem tá longe, quando a gente tá para quem tá perto, você consegue ver de perto uma estratégia ao vivo, uma inspiração ao vivo. Eu acho que esse será o meu maior conselho. Absolutamente. Eu amei e concordo com tudo que você falou. Muito obrigada por você estar aqui. Eu comprei um presentinho pra você que eu compro pras minhas Sexy Minds pra eu dividir uma parte de mim. É uma coisa boba e eu espero que você não tenha eu abro agora? Ainda. Óbvio, por favor. Mas é parte do... Eu acho que você vai amar e, enfim, compartilhar de muitas ideias do que ele tem. Eu vi você falando hoje desse livro, porque você falou no podcast, não? Sim, óbvio. Eu não li, eu tô muito animada. Obrigada. Obrigada a você. É isso, sexys. Eu espero que vocês tenham gostado dessa troca deliciosa com essa mente sexy. E eu vejo vocês no próximo episódio.